Dizem, viu? Então, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade aqui a partir da Revolução de 30. São vários movimentos, viu, gente? Nós chamamos de revoluções liberais. O que é que está acontecendo? Só um instante. Pronto. Essas revoluções liberais que estão sacudindo a Europa, em grande parte, isso tem a ver com as transformações provocadas por Napoleão Bonaparte. Gente, eu não sei se eu falei para vocês, mas tem um historiador, nosso livro didático, ele traz algumas citações do Eric Hobsbawm, e é importante a gente ver esse período, porque o Hobsbawm ele diz o seguinte, ó, de 1799 até 1848, para ele, esse é o período da Era das Revoluções. De 1848 até 1914, ele vai chamar de a Era dos Impérios, a formação dos grandes impérios. E de 1914 até 1991, ele vai chamar de breve século XX. Gente, é uma divisão diferente que o Hobsbawm estabelece sobre do finalzinho do século XVIII até o século XX, mas que a gente tem que entender de que forma é que ele está pensando essa divisão, né? Era das revoluções, era dos impérios, o breve século XX, né? O Hobsbawm, sem dúvida nenhuma, gente, vocês vão, quando fizerem o Enem, vocês vão ver Enem, outros vestibulares, que o Hobsbawm ele sempre aparece. Não tem como ele não aparecer dentro dessas discussões. Então, voltando aqui para as revoluções de 1830, na França, né, tem muita relação com esse caráter contrário às diretrizes do Congresso de Viena, que buscava restabelecer as monarquias absolutistas na Europa. O Carlos X assume após a morte do seu irmão Luís XVIII e ele tenta restabelecer o antigo regime. E aí, em 1830, os liberais, gente, vão ter uma maioria no parlamento. Só que o Carlos X não vai aceitar essa derrota no parlamento e ele vai responder com as chamadas ordenações de julho. O que foram as ordenações de julho? Foram um conjunto de medidas autoritárias formadas pelo Carlos X na França, buscando restabelecer uma condição de domínio, de autoritarismo, de governo absolutista. Gente, o que é que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar que o povo francês, desde 1789, com a Revolução Francesa, vinha passando por várias crises sociais, políticas, alimentícias, né? Falta de alimento, fome, miséria. Isso tudo, gente, foi provocando dentro do povo francês uma reação a tudo o que representasse esse governo centralizado e absoluto. Essa é uma das grandes questões para a gente pensar. Então, as ordenações de julho do Carlos X buscava principalmente restabelecer esse poder absoluto que ele tinha dentro da França. E aí o que foi que ele fez? Anulou as últimas eleições, que os liberais tinham conseguido maioria no parlamento francês, aboliu a liberdade de imprensa. Imagina aí você, a partir desse momento, não ter mais liberdade de se expressar. E um dos preceitos primordiais da Revolução Francesa, a liberdade de pensamento. Isso vai de encontro àqueles ideais revolucionários que eu disse para vocês. É como se eu estivesse aqui, gente, ó. De um lado, os ideais propagados pela Revolução Francesa. Do outro lado, você tem esses ideais do antigo regime ou do regime absolutista. Então, é importante a gente lembrar esses dois lados. Então, do lado dessas teorias ligadas às ideias revolucionárias da Revolução Francesa, você tem o ideal do liberalismo, a ideia de democracia, de liberdade de expressão, e do outro lado, a opressão, o Estado autoritário, o poder nas mãos de um líder de forma monocrática. Então, você tem esses dois modelos que estão se consolidando. Ele vai reduzir o eleitorado, ampliando a questão do voto censitário,
ele vai governar por decretos e vai fechar o parlamento, né? Vai fazer a dissolução da Câmara, as ordenações de julho. O que é que vai acontecer, gente? O povo vai responder através de revoltas, né, nos chamados 3 dias gloriosos, entre os dias 27, 28 e 29 de junho. O povo em Paris, liderado pela burguesia, vai promover uma série de levantes e vai fazer a chamada deposição do Carlos X, né? O rei Carlos X. E isso, gente, vai provocar uma grande mudança na França, porque logo depois esse movimento ele se espalha, né? Da França ele vai para outros movimentos que também tem caráter nacionalista. E aí você tem, por exemplo, na Bélgica, ela vai se libertar da Holanda. E o nosso livro ele traz vários casos ligados a essas revoltas liberais de 1830, né? Como, por exemplo, ele traz a Bélgica e depois ele fala da Primavera dos Povos. Tem até um texto muito interessante na página 14 para vocês lerem só especificamente sobre a Primavera dos Povos, né? Já já eu falo um pouquinho mais sobre a Primavera dos Povos para vocês. Então, o caráter nacionalista em outros países, como a libertação da Bélgica da Holanda. Existem outros movimentos, Humberto? Existem, gente. Na Polônia, a Rússia vai reprimir. Itália e Alemanha, que não eram ainda Itália e Alemanha, né? Eram vários reinos. Você tem aqui a repressão austríaca, que era o país, digamos assim, que governava todos esses estados, ducados, principados que existiam tanto na Itália quanto na Alemanha. E em Portugal, aí sim fica importante para nós, porque Portugal faz parte da nossa história. O Dom Pedro I ele vai lutar contra o irmão dele, Dom Miguel, lá na tentativa de restaurar os direitos de Dona Maria da Glória, né? A partir de 1831, quando Dom Pedro abdica do trono brasileiro em favor de Dom Pedro II, ele vai nessa luta contra o irmão dele, Dom Miguel, lá em Portugal. E aí, fora da França, lembrar que a Santa Aliança ela tinha um poder muito forte de repressão a esses movimentos. Gente, o nosso livro ele traz aqui, ó, a Santa Aliança formada pela Prússia, Áustria e Rússia. Depois ela se transforma em quádrupla aliança, né, entre a França nesse contexto, e depois numa quíntupla aliança, né, com a entrada da Inglaterra. Não precisa vocês decorarem isso, é até interessante a gente lembrar, né? Por que a Inglaterra vai entrar nesse movimento, que é um movimento reacionário, um movimento de tentar restabelecer monarquias absolutas? Para ela era interessante, gente, porque, de certa forma, ela anulava essa possibilidade de você ter outros países independentes, países que fossem se lançar na corrida colonial, onde esses países estavam mais preocupados com essas questões de organização política interna. Então, para a Inglaterra, isso era muito interessante, essas disputas que estavam acontecendo, mas ela sempre olhava atenta por conta da geopolítica, dos arranjos políticos que fossem encontrados, porque uma das perspectivas da política do Congresso de Viena é que o poder existente na Europa fosse um poder equilibrado, que você não tivesse uma grande nação, um grande império que dominasse a todos, mas sim que o poder estivesse dividido nas mãos de diferentes entes, né? Seria essa grande questão aqui nesse contexto. E aí sim, gente, as revoluções de 1848 são chamadas Primavera dos Povos. Por que Primavera dos Povos? É onde o povo está acordando, está se dando conta da sua condição de miséria, de opressão, de exploração, e está indo de encontro a essas estruturas. Na primavera, o período onde as flores desabrocham, e aí você tem toda essa questão importante dentro desse contexto. Mas lembrar, gente, nacionalismo, liberalismo, socialismo, eles entram na pauta do dia, nas grandes discussões que estão acontecendo a partir desse momento. Democracia, revolução,
cidadania, tudo isso faz parte agora de um novo momento de organização desses povos aqui no sentido de lutar contra essa opressão do antigo regime. E aí lembrar, por exemplo, quando a gente está falando dessas transformações, lembrar da segunda Revolução Industrial, do impacto da Revolução sobre a classe operária, sobre o proletariado, nas suas condições de vida, de organização e também até mesmo dos seus direitos trabalhistas. Então, é muito importante a gente lembrar dessas questões. Então, essas revoluções de 1848 que vão acontecer em vários países da Europa, a gente vai destacar aqui, por exemplo, a França, né, como sendo o grande modelo, porque o regime absolutista cai na França, e aí você tem uma outra estrutura sendo estabelecida, né? As monarquias elas caem, e aí você estabelece novas formas de governo. Lembrar que entre 1846 e 1848, você tem uma crise aqui em alguns países europeus, como na França, períodos de secas prolongadas que vão afetar a produção agrícola, indústrias que exploram a classe proletária. Então, você tem indústrias que não conseguem se desenvolver naquele contexto, a carestia, o alto preço dos alimentos, a fome, a miséria desses operários que se tornam mão de obras baratas dentro das indústrias, dessas fábricas nascentes, né, que é o grande combustível do Karl Marx. Aí já lembrando aqui, né, 1848 é o lançamento do Manifesto Comunista, ó, também é um marco importante dentro desse contexto, e é um momento onde o absolutismo ele é abolido de forma completa na França, não esqueçam disso. Então, gente, trabalhando um pouco essa perspectiva, a França entre dois Napoleões. O que seria isso, pessoal? Napoleão Bonaparte, que é derrotado em 1815, e aí é criada essa estrutura do antigo regime sendo restaurado pelo Congresso de Viena, e aí você tem o retorno do Luís XVIII, né? E o Luís XVIII tentando conciliar os ideais liberais com o antigo regime. Entretanto, o Luís XVIII ele tinha muitas medidas autoritárias, nós vamos lembrar disso, né, gente? E não correspondia a essas necessidades da burguesia dentro desse contexto. Em 1824, o Luís XVIII ele sai do poder entre Carlos X, que é o irmão dele, e aí o que foi que o Carlos X fez? Acabei de dizer para vocês as ordenações de junho, onde ele vai tentar restabelecer o absolutismo e termina abdicando do poder em 1830. Aqui, gente, começa um novo período na história da França, uma outra dinastia. O Carlos X, ele é da dinastia Bourbon. Quem vai assumir o poder é Luís Filipe, também conhecido como rei burguês, pela aliança que ele estabeleceu com a burguesia. Então, as medidas que esse rei vai fazer, restante, é principalmente favorecendo a burguesia, mas logo depois ele vai bater de frente com a burguesia. Por exemplo, ele vai fortalecer o poder legislativo, ele vai abolir a censura que tinha sido criada pelo Carlos X, vai manter o voto censitário, porque a burguesia acreditava que o poder deveria ficar nas mãos de poucas pessoas, vai sofrer uma grande oposição das camadas populares e da pequena burguesia, em virtude dessas questões sociais e principalmente dessa fome e miséria que já estavam aí há 2 anos rondando a França. E aí, gente, o Luís Filipe ele vai governar de 1830 a 1848, nós chamado rei burguês. Ele busca industrializar a França, mas ainda uma França marcada por muitos problemas sociais, enfrenta crises agrícolas e revoltas populares, e ele termina abdicando do trono francês, e aí inicia um novo momento da história da França, que é a chamada Segunda República Francesa. Humberto, quando é que está a Primeira República? Quem é que lembra? Vocês lembram, gente? Foi antes de Napoleão assumir. Isso, a República Jacobina, muito bem. A República Jacobina é a Primeira República. Legal.
Então, entre 1848 e 1852, inicia a chamada Segunda República Francesa. Nessa Segunda República Francesa, esses revolucionários eles vão tomar o poder, né? Você tem algumas reivindicações do operariado atendidas, é abolida a escravização nas colônias francesas, é adotado o voto universal masculino, e aí você tem o que, gente? Os moderados, eles vencem o processo de eleição e passam a fazer uma repressão muito grande aos movimentos sociais contrários ao governo. E aí, ó, entre 1848 é estabelecida uma nova Constituição que vai fazer com que a França se torne uma república presidencialista, e quem vai chegar ao poder é o Luiz Napoleão, gente. Aí muda totalmente a história, né? O Luiz Napoleão vai estabelecer uma nova forma de governar. Então, é a República Francesa entre 1848 e 1852. Só que em 1852, o Luiz Napoleão, conhecido como Napoleão III, ele vai dar um golpe e aí vai estabelecer uma nova Constituição, vai criar um plebiscito que vai transformá-lo em imperador francês, né? Alguns chamam o outro Brumário, né? O Brumário de Luiz Bonaparte. E aí transforma o Império Francês, o Segundo Império Francês, com a liderança do Napoleão III. Ele faz um golpe aí nos moldes do tio dele, e aí ele passa a implementar um grande desenvolvimento econômico à França, né, a partir de 1852, na condição de imperador. É durante o governo dele que nós vamos ter o processo de unificação italiana, a Guerra Franco-Prussiana. Entretanto, gente, entre 1870 e 71, o Napoleão III ele terminou sendo derrotado na Guerra Franco-Prussiana e foi deposto, né? Lembrar aqui que quem participa dessa guerra é o Otto von Bismarck, né? Que derrota o Napoleão III. Na realidade, ele humilha o Napoleão III, né? O Guilherme I, na época, que era o rei da Prússia, que terminou se tornando aí do novo país que surge, do novo Estado Nacional que surge, a Alemanha. Ele foi coroado dentro do Palácio de Versalhes. Gente, foi muito humilhante para os franceses. E além de ter sido coroado dentro do Palácio de Versalhes, eles tomaram duas regiões francesas, a região da Alsácia e Lorena. Eles são tomadas da França, né, pela Prússia, e termina gerando o que nós chamamos de revanchismo francês, que vai culminar lá na Primeira Grande Guerra, que nós vamos ver, né? Aqui, gente, uma caricatura ironizando, ridicularizando Napoleão III, né, diante do seu tio, que era conhecido como o verdadeiro Bonaparte, e ele seria um fraco, um minúsculo perante o grande Napoleão, né? Uma vista de Paris, onde você tem aqui o Arco do Triunfo, né? E aí lembrar dessa perspectiva que foi alimentada lá, principalmente pelo Napoleão, a construção do Arco do Triunfo, e aqui as reformas urbanas que Paris passou a partir do século XIX, né? Paris passou por uma série de reformas urbanas durante o século XIX, organizadas pelo Barão Haussmann, viu, gente? Para transformar Paris numa cidade moderna. Gente, e o século XIX, né? Como é que ficam essas questões relacionadas às unificações, tanto da Alemanha quanto da Itália? O que é importante a gente saber nesses processos de unificação da Alemanha e da Itália? Lembrar que nesses dois processos aqui você tem um ingrediente agora adicional. Qual é o ingrediente, gente? É o nacionalismo. Ó, quando chega a época da seleção, todo mundo se torna patriota, né, gente? Todo mundo veste a camisa, é um dos símbolos de unidade, de unificação dos povos, né? Hoje, o futebol, as seleções. E aí lembrar que tanto a unificação italiana quanto a unificação alemã tem esse ingrediente do século XIX,
que a luta, pessoal, na realidade, por autonomia, soberania, principalmente a ideia de defender o seu território, das riquezas nacionais, diante de um contexto totalmente diferente. Porque a partir de 1850, você tem a questão do imperialismo como sendo algo muito importante dentro desse contexto. E quem não é um Estado nacional, quem não é um grande império, termina saindo atrás das outras nações. Qual a grande questão? Vamos lá, deixa eu perguntar aqui de outra forma. Qual o grande elemento, gente, que contribui para a formação dos Estados nacionais? Nós vimos várias características quando eu falei do Estado Nacional Português, Estado Nacional Espanhol, França, Inglaterra. Qual é o grande elemento que tem que estar presente? Vocês lembram das características essenciais para a formação dos Estados nacionais? Alguém lembra? Lembrar, gente, que os Estados nacionais, a ideia da fronteira, fronteiras definidas, a ideia de uma moeda única, pesos e medidas unificados, falar a mesma língua, né, ter a mesma cultura, mas principalmente ter um exército forte, um exército que defenda a sua soberania, a soberania nacional. Então é importante a gente lembrar dessas questões. O exército forte, um exército organizado, ele é fundamental para que a gente possa ter um Estado nacional poderoso, viu, gente? A aliança com a burguesia, lembra lá do Estado Nacional Português, quando eu falei da dinastia de Avis e a ideia da formação de um exército? Então, você tem essas questões como ingredientes importantes. Lembrar que no século XIX, Alemanha e Itália era uma série de reinos, ducados, que não tinham uma unidade entre si, não é? Vários povos germânicos, povos de uma mesma origem, mas que estavam fragmentados. Então, o Congresso de Viena estabeleceu que esse território ele faria parte da chamada Confederação Germânica, e envolvia aí cerca de 38 estados, mas todos eles fragmentados e cada um com a sua autonomia. Apesar deles terem uma certa identidade nacional, cada um tinha sua forma de organização. E nesse processo, gente, vocês vão lembrar que a Prússia era protagonista dentro dessas questões da formação do Estado Nacional, né? Como eu falei para vocês, as vantagens do Estado Nacional, de ter um Estado Nacional, lutar por áreas coloniais, defender os seus interesses, defender o seu território, formar um exército. Então, a Prússia, de certa forma, ela é protagonista porque ela tem uma influência sobre esses outros estados e ela era favorável, digamos assim, a esse processo de unificação. Qual é o contexto aqui, gente? É um contexto que nós chamamos de pan-germanismo. O que é o pan-germanismo? É o nacionalismo alemão que vai favorecer a formação da Alemanha, né? A Prússia e outros locais, estados que ela vai unificar, vão se tornar a Alemanha que nós conhecemos hoje. Então, lembrar aí dessa grande questão relacionada a esses ideais nacionalistas e a formação aí da Alemanha. Então, gente, lembrar também que você tem um Império Austro-Húngaro que domina essa parte dessa região e que tem uma influência sobre esses estados germânicos, que era contrária a esse processo de unificação. E eles tinham, na época, se a gente colocasse em Áustria, Humberto, a Áustria, economicamente, ela era poderosa, mas a sua economia era baseada principalmente em ganhos agrícolas. Já a Prússia, ela vem desenvolvendo uma industrialização, é o principal desses estados germânicos aí, e começa a desenvolver uma indústria bélica. O que é que nós vamos ver aqui, gente? Vai acontecer um pacto de unificação de todos esses estados
germânicos, que é conhecido como Zollverein. O Zollverein, gente, seria um projeto que nós chamamos de Liga Aduaneira. Em outras palavras, Humberto, o que é Liga Aduaneira? Seria uma forma de negociar a economia, o livre comércio de produtos entre esses países, aliás, entre esses estados independentes, uma livre circulação de mercadorias. Qual era a ideia? Olha, se nós já temos aqui características, vamos dizer, culturais semelhantes, de língua, então, se nós já temos características próximas em relação ao povo, por que não a gente se unificar em termos econômicos? Vamos criar essa liga chamada Liga Aduaneira ou Liga de Zollverein, que estabeleceu o livre comércio. O que é que vai acontecer aqui, gente? É estabelecida a Zollverein, mas esses estados da Confederação Germânica vão deixar de lado a Áustria. Humberto quer que deixava de fora a Áustria, porque a Áustria era contrária ao processo de unificação desses estados. Lembrem-se disso. Ao deixar a Áustria de lado, eles estavam comprando uma briga que vai terminar culminando numa guerra. Viu, gente? Não esqueçam disso. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vai ser organizada uma aliança entre a aristocracia, burguesia, membros do exército, em torno dessa criação dessa área de livre comércio entre os estados confederados germânicos. Da ideia de confederação é que cada um tem a sua autonomia. Lembre-se disso, a confederação, cada estado tem a sua autonomia. Então, o que é que nós vamos ter aqui, gente? A Áustria foi excluída, e aí, em 1861, Guilherme I assume o poder, né, da Prússia, e transforma Otto von Bismarck no seu primeiro-ministro, né, e depois chanceler. Quais são as principais medidas aqui do governo do Guilherme I, gente? O Guilherme I ele vai criar um imposto específico para desenvolver o exército e ele vai estimular a indústria bélica, a indústria armamentista. Então, lembrem-se dessas duas questões, impostos específicos para a formação e manutenção de um exército e o desenvolvimento de uma indústria de guerra, a indústria bélica. O que é que vai acontecer aqui, gente? É interessante depois vocês darem uma olhada, o Otto von Bismarck vai ser a grande inspiração do Hitler, né? Na sua política de negociação, estratégia também, né? O Hitler falou diversas vezes em vários discursos que ele se inspirava no Otto von Bismarck. Então, a Prússia, no caso, ela vai se envolver em alguns conflitos. Em 1864, a chamada Guerra dos Ducados. Provisoriamente, Prússia e Áustria vão se unir. Por que vão se unir, gente? Eles vão se unir porque eles queriam dominar a Dinamarca. E essa região de Schleswig e Holstein eram duas regiões de colonização, digamos assim, alemã, né? Eram ligadas à cultura alemã. Só que os dinamarqueses não queriam ceder esses territórios. E aí o que foi que aconteceu? A Prússia e a Áustria se unem numa guerra, e aí o que foi que aconteceu? Essa união provisória, na Guerra dos Ducados, vai estabelecer que essa região aqui de Schleswig, ela fique sendo administrada pelos prussianos e a Áustria fique aqui na região de Holstein. Seria a divisão aí dos espólios de guerra contra a Dinamarca na Guerra dos Ducados. 2 anos depois, essa política expansionista da Prússia, ela ganha um novo capítulo com a chamada Guerra Austro-Prussiana. O que foi essa guerra aqui, gente? Foi uma guerra onde os prussianos derrotaram os austríacos, Humberto, mas 2 anos antes eles não estavam juntos. Sim, aqui já é outro contexto. Então, nessa guerra austro-prussiana, o que é que estava em jogo aqui, gente? Nesse momento,
a Prússia queria que a Áustria devolvesse territórios que tinham relação principalmente com os povos germânicos, com os povos, digamos, da Prússia, né, que tivesse essa identidade cultural. E aí o que foi que aconteceu? Eles derrotam os austríacos nesse conflito, só que aí depois nós vamos ter o quê? O Guilherme I, aliado do Otto von Bismarck, eles vão estabelecer uma política bastante agressiva e autoritária, tentando anexar esses territórios ao território da Prússia. E é isso, gente. Percebam o território da Prússia nesse mapa, como ele vai se expandindo com o passar do tempo aqui durante o século XIX, né? Toda essa área rosinho aqui, ó, ela vai toda sendo incorporada ao domínio da Prússia. O que é que vai acontecer aqui, gente? Entre 1870 e 1871, nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana. Aí o Guilherme I vai enfrentar o Napoleão III da França. Aí você pode perguntar, Humberto, por que houve a Guerra Franco-Prussiana? Gente, tem uma série de características, né? E o que vai mover a guerra é até interessante, né? A rainha Isabel II da Espanha, ela abdica do trono, não deixa herdeiros, e aí o rei da Prússia, o Guilherme I, começa a dizer que por conta das linhagens, das dinastias, ele teria direito de assumir o poder lá na Espanha, né? E aí os franceses ficam indignados com isso, porque isso aumentaria ainda mais os poderes da Prússia. O Guilherme I vai escrever um telegrama aí para o rei da França, né? Eles vão se comunicar. Só que dentro desse contexto, o que vai acontecer, pessoal? O Guilherme I manda esse telegrama que vai ser interceptado aí pelo Otto von Bismarck, e ele transforma esse telegrama numa declaração de guerra, né? É uma fake news que é criada aí dentro da Guerra Franco-Prussiana, que terminou gerando todo esse conflito dentro desse contexto. Na realidade, gente, você tem territórios aqui nessa região da Alsácia e Lorena, no finalzinho do mapa, não sei se vocês estão percebendo, está de vermelho. Esses territórios da Alsácia e Lorena foram territórios que foram incorporados pela Alemanha, resultados da Guerra Franco-Prussiana. Não esqueçam disso. Gente, isso aqui é importantíssimo. Tio, Oi. essa Alsácia-Lorena é aquela região com carvão, né? Que foi um dos motivadores da Primeira Guerra Mundial. Isso, que lá na Segunda Guerra na Primeira Guerra Mundial, os franceses vão retomar essa região dos alemães, que é lá pelo Tratado de Versalhes. E lá na Segunda Guerra você tem de novo a disputa dessa região. Você tem o revanchismo francês na Primeira Guerra e o revanchismo alemão na Segunda Guerra, bem lembrado, viu? Gente, é só para a gente perceber que se você pega o século XIX, aí da Primavera dos Povos até a Primeira Guerra Mundial, o processo de unificação da Alemanha e da Itália tem raízes que fazem a gente entender a Primeira Grande Guerra, como a disputa desses dois territórios da Alsácia e Lorena, essas duas meninazinhas aí, que eram ricas em carvão mineral, que primeiro são dominadas pela Prússia, que vai depois incorporar o território alemão, mas que vai gerar um revanchismo. E aí, como eu disse para vocês, eles não vão ser apenas derrotados, não. Luís Napoleão ou Napoleão III não vai ser só derrotado, vai ser humilhado, ele vai perder dentro do seu território, uma guerra dentro do seu território, e o Guilherme I ainda vai se autocoroar dentro da França, no Palácio de Versalhes. Olha só a humilhação que ele vai passar dentro desse contexto. E aí transforma a Prússia em Alemanha. Gente, no processo que nós temos de unificação italiana, segue, de certa forma, as linhas que nós temos aí da unificação
da Alemanha, em termos de divisão de vários reinos. No mapa aqui você tem as duas regiões que eram chamado Reino do Piemonte-Sardênia, que é essa região um pouquinho amarelada aqui, que eram as regiões mais desenvolvidas da Itália durante o século XIX. Então, a Itália vinha se desenvolvendo em relação às questões industriais, mas não tinha matérias-primas importantes. E também há um predomínio das atividades agrícolas nessa região aqui, ó, das duas Sicílias, na região de Nápoles, das duas Sicílias, que era uma região principalmente direcionada para a produção agrícola. E aqui a gente já tem dois personagens importantes, gente. Dentro do processo de unificação italiana, você tem 4 grupos, mais ou menos, que estão lutando aqui pelo poder. Você tem o grupo do Vítor Emanuel II, que é um grupo monarquista. Você tem o grupo do Giuseppe Mazzilli, que é um grupo ligado às sociedades chamadas de carbonários. Giuseppe Mazzilli está nas sociedades chamadas de carbonários. E aí lembrar que esse processo de unificação italiana é chamado de ressurgimento. O que seria isso, pessoal? É se reerguer, né? A questão de se levantar, se reerguer. A grande Itália nascendo aí a partir dos efeitos do Congresso de Viena. Então, a primeira fase é mais idealista, pensada, romântica, de articulação, e uma segunda fase mais pragmática de luta, né? De conquista e de revoltas. Então, você tem dentro desse contexto também um grupo chamado de carbonários, que era uma espécie de sociedade secreta ligada à ideia do nacionalismo dentro da Itália, né? E aí você tem republicanos, que eram liderados pelo Giuseppe Mazzilli, que defendia esse movimento da Jovem Itália, Jovem Europa, que tem esse movimento carbonário sendo articulado às suas ideias. O Vítor Emanuel II, ligado à monarquia. Você tem grupos ligados à igreja, aos chamados estados pontifícios ou pontifíceis, é a mesma coisa, viu, gente? Que é interessante vocês lembrarem, porque lá no processo de consolidação dessa unificação, eles vão cobrar o preço deles também, viu, gente? Então, você tem esses grupos, e o grupo do Sul, que também era liderado pelo Giuseppe Garibaldi, que é um cara que vai chegar a lutar, por exemplo, na Guerra dos Farrapos aqui no Brasil, na Farroupilha. Então, você tem uma guerra aí em 1848, a Guerra da Sardenha, Piemonte contra a Áustria. Os austríacos vão vencer, vão derrotar. O rei, na época, Carlos Alberto, renuncia em nome do Vítor Emanuel II, que passa a governar. Ele nomeia uma espécie de primeiro-ministro chamado Conde Carrot, que na época tinha o apoio dos franceses. Gente, existia toda uma negociação aqui entre os franceses e esses reinos italianos por conta da região de Nice, né, que era de interesse da França, e era uma região que estava com a Itália. Existia uma necessidade de troca, né, nesse momento aqui, principalmente por conta dos ataques da Áustria, né? A Áustria ficando aí com a região da Lombardia. A Áustria tinha uma grande parte das possessões italianas e alemãs da Prússia eram possessões austríacas, viu, gente? Não esqueçam. Então, o que é que vai acontecer aqui, gente? Dentro desse processo, o Vítor Emanuel II, a partir de 1849, ele vem com a tentativa de modernizar a indústria dentro da Itália. Ele vai chegar à participação da Guerra da Crimeia, ajudando a Rússia, e vai ter o apoio da França, como eu disse para vocês, né? A região de Nice, Saboia sendo trocados com a França, e aí ele passa a unificar todo o norte da Itália, que é a região da Sardenha, Piemonte e Lombardia, que ele chega a anexar. Gente, o que é importante vocês saberem aqui nesse processo final? Vítor Emanuel II ele foi coroado em 1861 como rei da Itália,
mas os estados pontifícios, eles não vão aceitar essa ideia de unidade, onde Roma seria a capital. E essa problemática, gente, com a igreja, por exemplo, desses estados pontifícios que não reconhecem a unidade da Itália, só vai acabar lá com o Tratado de Latrão em 1929, né? Que isso é chamado de questão romana, a questão do não reconhecimento da unidade, da independência, pelo Papa Pio IX. Giuseppe Garibaldi, a importância dele nessas lutas na região das Duas Sicílias, e por último aí o Tratado de Latrão. Gente, aqui foi um grande acordo estabelecido pelo Benito Mussolini. O Benito Mussolini vai estabelecer um acordo em 1929, em troca da criação do Estado do Vaticano, um Estado independente dentro da Itália. A Igreja, dentro da Itália, reconhece o regime fascista italiano. Isso só é resolvido com o Tratado de Latrão em 1929, onde você tem a criação do Estado do Vaticano e o reconhecimento do regime fascista de Benito Mussolini. Gente, mais tarde eu compartilho o slide com vocês. Bom feriado, um grande abraço. Leiam a continuidade do capítulo para a gente discutir as independências da América Espanhola. Gente, eu coloquei para vocês, dentro do nosso... a identidade dos países. Gente, tem uma série de questões aqui para a gente discutir sobre identidade, formação do Estado Nacional. E a ideia da formação do Estado Nacional, por exemplo, da Itália e da Alemanha, que saem atrás, isso tem um grande prejuízo para eles, porque você tem a questão, por exemplo, do imperialismo. Como é que você vai lutar por áreas coloniais se você não tem um Estado unificado, um Estado nacional organizado? Viu? Então, gente, é interessante, vejam na agenda, eu coloquei um vídeo da professora Gabriela Pellegrini sobre a independência da América Espanhola. Dá uma olhada nesse vídeo, viu? São 30 minutinhos. Vocês assistindo esse vídeo, na próxima aula vai fluir muito bom a nossa discussão sobre a independência da América Espanhola. Certinho? Povo de Deus, grande abraço para vocês. Até a próxima, tio. Tchau, tchau. Dá uma olhada na agenda. Valeu!